Encontros bizarros com humanoides com chifres. 9 de junho de 2019. Dentro do folclore dos muitos tipos de criaturas humanoides bizarras espalhadas pelo mundo, existem muitas espécies aparentes de tais fenômenos. De hominídeos peludos, como o Bigfoot, a bestas reptilianas, a tudo o que acontece no meio. Encontros humanoides ocupam uma porção maior de avistamentos paranormais e crípticos. Ao longo da história, um tipo particular de entidade frequentemente vista é o da variedade de chifres, tomando uma forma que parece estar se encaixando com a imagem comum de um diabo, demônio ou o próprio Satanás, e aqui veremos alguns dias modernos. Contas de tais casos. Avistamentos modernos de humanoides com chifres estranhos remontam a décadas. Em 1952, havia uma conta no jornal de Moscou Komsomolskaya Pravda, de um lugar chamado Belgorod-Dnestrovsky, na região rural de Odessa, na Ucrânia, e que neste caso parece estar possivelmente ligado à suposta atividade OVNI na área. Ali se dizia que era uma antiga fortaleza com uma vasta rede de passagens subterrâneas que se estendiam em todas as direções. Uma lenda local era que os confins obscuros dessas cavernas e túneis estavam escondidos de um OVNI que havia caído aqui décadas antes. O relato diz que um homem idoso local, certa noite, se viu incapaz de dormir, e olhou pela janela para ver algumas figuras bastante impressionantes se esgueirando pelo quintal da casa do vizinho. Essas entidades sobrenaturais foram descritas como sendo notavelmente altas e como tendo chifres proeminentes no topo de suas cabeças. O homem acabou se encolhendo em seu quarto para esperar pela manhã, depois do qual se descobriu que todas as macieiras do pomar próximo tinham sido roubadas de cada uma de suas maçãs. Nos dias seguintes, haveria vários outros relatos desses mesmos humanoides com chifres vagando pela área roubando comida, antes que os relatos parassem, deixando-nos a imaginar o que eles eram e que conexão tinham com a tradição dos OVNIs e perdiam mundos subterrâneos. Aqui, a partir do site Veir de New Jersey, vem um enigmático relato de 1976, envolvendo uma mulher chamada Olivia, que alega ter saído a cavalo com sua filha em agosto daquele ano na região de Lakeland, em Blackwood, Nova Jersey, quando teve sua escova com o bizarro. Em algum momento chegaram a uma área onde os sons normais da floresta deixavam de existir, deixando-os em uma zona de silêncio desconfortável. Enquanto esperavam tentando se ajustar a esse súbito véu de silêncio, os cavalos ficaram inexplicavelmente nervosos e indisciplinados, e era quando algo aparecia de seus piores pesadelos. A testemunha diz: "E então, diante de nós, cerca de 30 metros, vimos essa coisa. Foi cerca de 6 metros de altura. Suas costas, que estavam arranhando uma árvore, estavam de frente para nós. No início, para mim, parecia um cachorro grande em cima de um cavalo. Perguntei à minha filha: o que é isso? Começou a andar pelo caminho em que estávamos, e seguimos devagar até a colina, mas os cavalos relutavam em ficar calmos. Eles começaram a enlouquecer. A coisa se virou e pude ver melhor como era. Tinha cabelos esbranquiçados, com manchas pretas nos quadris. Tinha chifres saindo de sua cabeça e olhos vermelhos e oblíquos. Seu nariz tinha um focinho de porco. Ficava em 2 pés que terminavam em cascos fendidos. Suas mãos estavam cheias de grandes garras. E parecia que estava toda babando. Ele pulou no caminho com os braços abertos, abaixando a cabeça como se fosse nos carregar. Na época, senti como se estivesse em algum tipo de transe, como se estivesse em um filme ou algo assim. Somente quando minha filha gritou: "Vamos dar a volta e sair daqui", é quando percebi que poderíamos estar em perigo. Nós certamente estávamos com medo do que quer que fosse. Então ele nos atacou, enfiando os braços e correndo como homem biônico. Ele tentou pegar uma das caudas do cavalo, mas nós decolamos. Quando olhei para trás, notei que havia parado no lugar de onde havíamos decolado. Como nos filmes, depois que nos esquivamos dessa coisa, vimos um carro da polícia do município de Washington perto do ferro velho e dissemos ao policial que havia uma estranha criatura no mato que veio atrás de nós, e descrevemos para ele. O policial disse: "Bem, espero que não percebamos." E começou a preencher um relatório.
Mas, surpreendentemente, essa coisa apareceu no ferro velho e todos vimos quando ela pulou a cerca de 2 metros, galopou em frente ao carro da polícia e correu para a floresta. Depois disso, levamos os cavalos de volta aos estábulos. O policial quis meu endereço para falar comigo mais tarde, mas não cheguei em casa a tempo. Ele já havia ido e vindo. Eu nunca descobri se ele arquivou o relatório. Talvez ele não quisesse denunciar. Mais tarde, o dono de uma fazenda local me disse que certa vez encontrou um de seus cavalos morto em um campo, com o estômago aberto. Estou lhe dizendo, acredito que há algo lá fora. Havia 3 testemunhas naquele dia e minha filha e eu podemos recordar vividamente cada momento de nosso encontro com essa coisa, mesmo depois de 40 anos. Eu nunca esquecerei isso. O que no mundo poderia ter sido essa coisa? Que conexão o relatório tinha com aquele cavalo morto? Nós provavelmente nunca saberemos. Em 1997, houve um relatório similarmente estranho da Organização Regional Bigfoot da Costa do Golfo, GICBRO. A testemunha diz que em junho daquele ano ele estava caçando por volta de 1 da madrugada com um amigo na área de Johnson City, Tennessee, quando se depararam com algum tipo de humanoide enorme, de chifres, rondando a floresta. Tudo começou com os sons de uma coisa muito grande se movendo através do pincel, e apenas se move rapidamente para um território bizarro a partir daí. A testemunha diz: felizmente eu tinha comigo um rifle Ruger 10-22 e aprox. 150 rodadas de munição cortadas, empilhadas e prontas para serem usadas. Eu mal conseguia fazer alguma coisa vindo em nossa direção. Eu tinha o rifle equipado com um telescópio de visão noturna e consegui distinguir um esboço do que parecia ser um homem. Após uma inspeção mais aprofundada, descobri que não era. Havia 2 grandes nogueiras cerca de 25 pés na frente de nós e tudo que veio da floresta estava usando essas árvores para se esconder. Mas quando saiu para o que eu tomei como uma carga, abri fogo. Dentro de 2,5 segundos eu esvaziei meu primeiro clipe de 25 rounds na criatura e estava começando no meu próximo. Depois que tudo foi dito e feito e o número 151 estava entrando no alvo, sugeri que começássemos a nos retirar para casa, cerca de 17 metros atrás de nós. Não mais munição no 22, então eu fui para o meu Auto 380 que eu tinha como sobressalente na minha perna. A coisa que mais me assustava era que depois de todo aquele tiroteio, 95% dos quais eu sabia, a criatura estava indo e voltando entre as árvores. Não grita nenhuma dor aparente, nada. A criatura tinha entre 7 e 8 pés de altura, aproximadamente 450 a 500 libras. Coberto com pelo preto grosso. De fato se assemelha à imagem Bigfoot tão popular que todos e cada um de nós estão bem familiarizados, exceto pelo fato de que era mais magro em forma. Quase magro. E de fato tem um pescoço. Também projetando-se em ambos os lados da cabeça, ou seja, a localização das orelhas, havia longos chifres afilados e também de cor preta. No topo da cabeça também residia um chifre apontando para cima. Todos os chifres tinham aproximadamente 5, 6 polegadas de comprimento e eram da mesma cor escura que a criatura. Finalmente chegamos à casa e, depois de uma noite sem dormir, levantamos na manhã seguinte para ver se poderíamos encontrar alguma coisa. Tudo que vimos foram um monte de invólucros gastos. Entre as 2 nogueiras havia apenas cerca de 7 ou 8 buracos de bala em ambos, significando que eu tinha atingido o meu alvo inúmeras vezes, e parecia que o chão tinha sido dançado em cima. Depois disso, conclui minha verdadeira história de como, uma noite, eu realmente dancei com o diabo. Após uma inspeção posterior, ficamos chocados ao descobrir que cada armadilha havia sido suspensa e que toda a isca havia sido extraída. Tendo visto isso, voltamos para casa para checar novamente as armadilhas para ter certeza de que elas foram colocadas corretamente e que elas funcionaram corretamente. Eu estava procurando por minha prima pré-adolescente para ser minha guinea pig. Mas depois de uma cuidadosa consideração, encontrei um bastão que era quase tão bom quanto. As armadilhas foram então colocadas em locais diferentes em torno das atividades anteriores e recebemos os mesmos resultados decepcionantes. Nenhuma armadilha adicional foi definida.
Mas uma caminhada até o cume mais oriental revelou um sistema de túneis bastante grande feito de arbustos e vários tamanhos de galhos de árvores, trepadeiras e folhas. Essas catacumbas obviamente não foram feitas pelo homem como reveladas por sua construção. Eles eram aprox. 2 médio ft. Alto por 4 pés de largura e foi composto por 3 passagens entrelaçadas em uma câmara principal no centro. Quando descobrimos isso, eu estava convencido de que havíamos encontrado o esconderijo da besta. Todos nós temos o mesmo. Estávamos sendo observados na floresta sentindo e decidimos voltar rapidamente para casa. Desde 2002, há um relatório do site Phantoms and Monsters sobre o que só pode ser descrito como algum tipo de abominação humanoide com chifres. A testemunha explicaria que ele estava andando para casa tarde da noite na Noruega, Iowa, quando ele começou a ouvir o que quase soava como passos atrás dele. A noite estava fria, com a neve toda no chão, de modo que cada crocância distinta dos passos pudesse ser ouvida com clareza, embora o som fosse um pouco fraco. Quando ele se virou para ver quem poderia ser, esperava ver alguém mais caminhando, mas o que viu foi muito mais estranho. Ali, na obscuridade, estava o que ele descreve como uma entidade que se assemelhava ao próprio diabo, com um corpo humanoide bípede, cascos de cabra e uma cabeça com chifres e ligeiramente amordaçada. A testemunha lembra claramente que a neve está derretendo sob esses pés e ele diz que ela estava indo em sua direção. Em abril de 2016 houve uma ligação para o programa popular Quast to Question, de uma testemunha que disse ter visto seu próprio humanoide com chifres 10 anos antes na área de Ventura, Califórnia. Ele e seu amigo estavam andando uma tarde quando algo inesperado veio correndo de uma árvore, de todos os lugares. A testemunha diz: então nós continuamos falando e meio que pulou da árvore e ela caiu na base da árvore. E endireitou-se. Foi cerca de 6 metros de altura. Era preto puro. Nori pergunta se era um macaco. Parecia mais um ser humano muito alto e magro, mas tinha um rosto canino. Foi aterrorizante. E tinha essas grandes cabras montesas, tinha grandes chifres, como cabras montesas, e tinha dedos muito longos. Foi meio curvado, mas eu podia sentir como se estivesse dentro da minha alma. Eu sinceramente não sei o que era. Eu tenho pensado por muito tempo que poderia ter sido um demônio, mas fica mais assustador a partir daí. Então, meu irmão e eu, nós dois vemos isso e nós dois apenas fechamos os olhos no chão, não queremos fazer contato visual com ele. Então começamos a andar um pouco mais rápido e estamos falando sobre o que poderíamos falar para nem mesmo reconhecê-lo e assim viramos a esquina e logo na esquina onde estávamos indo, há este edifício que tinha um telhado de zinco e nós podia ouvi-lo pousar no topo do telhado e quando estávamos virando a esquina, podíamos ouvi-lo virar a esquina do telhado com a gente. E como nós apenas olhamos um para o outro e nós dois começamos a correr todo o caminho para casa. Eu não coloco muito mérito em coisas religiosas pessoalmente, mas sempre achei que isso poderia ter sido um demônio. Podíamos ouvi-lo virando a esquina do telhado conosco. E como nós apenas olhamos um para o outro e nós dois começamos a correr todo o caminho para casa. Eu não coloco muito mérito em coisas religiosas pessoalmente, mas sempre achei que isso poderia ter sido um demônio. Podíamos ouvi-lo virando a esquina do telhado conosco. E como nós apenas olhamos um para o outro e nós dois começamos a correr todo o caminho para casa. Eu não coloco muito mérito em coisas religiosas pessoalmente, mas sempre achei que isso poderia ter sido um demônio. É isso que foi isso? Um demônio? Ou foi algo completamente diferente? Também de Quast to Question, em um episódio em julho de 2014, temos uma testemunha que diz ter ouvido falar de encontros em 2013, em nada menos que um muito esquisito e muito falado Skinwalker Ranch em Utah. Ele divaga sobre alguns avistamentos de OVNIs na área que ele tinha ouvido falar de algumas crianças nativas, e depois bate com o bastante bizarro, contando de uma série de eventos muito intrigantes que começaram com algumas crianças se divertindo e vendo um estranho luz no céu. O chamador disse: então tinha uma luz ainda mais brilhante e passou por cima do caminhão deles e dessas crianças. Bem, algo bateu no caminhão deles.
Essas crianças ficaram com medo, então desceram a estrada para a estrada principal e saíram, o que é, suponho, cerca de 3/4 de milha. Eles saíram para olhar os danos causados a esse caminhão e, por algum motivo, o motorista decidiu ser o passageiro. Em seguida, o passageiro era o motorista. Aparentemente há algumas garotas com elas neste caminhão. Bem, uma vez que eles voltaram no caminhão, é aí que fica muito inacreditável. Uma criatura agarrou esse garoto, que era um motorista e agora o passageiro, e o puxou para fora do caminhão. Ele jogou por aí como uma boneca de pano, mordeu na bunda várias vezes e arranhou-o. Longa história curta, de alguma forma este garoto voltou no caminhão e uma das crianças tirou uma foto desta criatura. Eles ficaram com medo. Eles conseguiram voltar para sua caminhonete, dirigir pela estrada. Conversei com a jovem polícia indiana porque é um território jovem lá. A jovem polícia indiana diz que não há nada que possamos fazer sobre isso, porque eles estão bem cientes do rancho Skinwalker. Então, no dia seguinte, que seria domingo, eles contataram meu parente UFO e ele foi lá investigar. Enquanto isso, havia a esposa de um xamã e o xamã estava lá abençoando as crianças que estavam envolvidas nisso. Meu parente UFO disse que viu a foto no celular desta criatura. Ele também viu o dano causado ao caminhão. Havia também arranhado o caminhão, e ele também viu o dano causado a essa criança e as marcas de mordida. Agora isso foi muito inacreditável para eu ouvir. O mais louco disso é que, há alguns meses, eu trabalho em um hospital, e um dos meus pacientes era na verdade a esposa do xamã e ela era que também estava lá naquela época que meu parente estava lá para investigar. Ela me disse exatamente o que meu parente disse, mas em maior detalhe. A criatura que ela descreveu, e também meu parente disse, tinha que ser uma criatura alta porque ele seguraria essa criança fora desta janela. Esse é o caminhão de 8 pés de altura e essa criatura tinha chifres. Tinha cabelos ruivos. Tinha um rosto humano, mas a boca estava distorcida e saiu como um lobo. Tinha garras e tinha asas de morcego. Então minha pergunta é para você, e eu perguntei a meu parente UFO, esse é o Skinwalker? E ele diz, não, isso é algo totalmente diferente. Perguntei também à esposa do xamã e ela concordou que era algo totalmente diferente. Existem inúmeras outras contas como estas. Forma o livro America's Nightmare Monsters, de Philip L. Riff, temos alguns relatos estranhos de uma comunidade Amish local, da qual está escrito: uma criatura de aparência ímpia criou uma confusão entre a comunidade Amish local de temor a Deus. Testemunhas descreveram a criatura da seguinte forma: o tamanho de uma boa novilha, de cor cinza com uma juba branca. Tinha tigre como presas e chifres curvados como um bode de Billy. Ele correu nas pernas longas e tinha garras longas e grisalhas. Em um incidente, a criatura enviou uma equipe de cavalos e 2 irmãos voando quando se aproximou de sua carroça de feno. No dia seguinte, um homem estava cortando ervas daninhas em sua fazenda a cerca de 5 quilômetros do incidente anterior, quando ouviu um rugido feroz e se virou para ver um monstro com 3 chifres e uma cauda em direção a ele. Ele levantou a foice para se defender, apenas para ter o implemento arrancado de suas mãos. Nesse ponto, o homem sabiamente decidiu virar as 2 bochechas para o monstro e escapou o mais rápido que pôde correr. Um dia depois, uma mulher estava alimentando aves em uma fazenda no meio do caminho entre os 2 incidentes anteriores, quando ouviu uma comoção e se virou para ver a criatura no ato de pegar um ganso em cada uma de suas mãos. Ela corajosamente correu em direção à coisa, acenando com o avental. A mulher conseguiu recuperar um de seus gansos quando a criatura lançou-a contra ela, derrubando-a no chão durante o processo. O intruso então escapou com o pássaro restante na mão. Finalmente, temos um relatório da Phantoms and Monsters que se encaixa bem com os outros que vimos aqui, e que vem de um mundo distante, no Reino Unido, em um lugar chamado Gloucestershire. A testemunha diz que ele estava saindo com amigos em um lugar chamado Severn Bridge até as 2 da manhã, quando eles decidiram ir para casa. Eles tomaram uma rota através de alguns campos que passaram por algumas florestas.
É quando a testemunha diz que ouviu algo se movendo nas árvores e um profundo resmungo como se fosse de um animal grande. A testemunha diz do que aconteceu a seguir. Eu me viro e no caminho eu posso ver essa coisa, em torno de 6 pés de altura, magro como FCK, a cabeça em forma de cachorro e tinha chifres. Eu pensei que meus olhos estavam jogando truques, então eu só fiquei lá assistindo esperando que ia desaparecer. Bem, para minha surpresa, depois de cerca de 5 segundos, começou a andar muito mais devagar até chegar ao portão. Era como se ele não soubesse o que fazer, exceto ficar parado ali. Eu estava suando, tinha visão vermelha e pensei que ia ter um ataque de ansiedade. Eu lentamente caminhei pelo campo tentando descobrir o que o FCK era. Eu olhei para trás no meio do caminho e ele sumiu. Suspiro de alívio, pode finalmente se acalmar e apenas dar um belo passeio para casa. É isso que eu estava esperando. Eu estava no último campo da minha casa, casa à vista. Eu sabia que tudo o que tinha que fazer era pular a cerca e eu estava no meu jardim. Cheguei à minha cerca e pulei, me senti segura e protegida. Eu estava andando pelo meu jardim para chegar até a porta dos fundos e atrás de mim minha luz se acendeu. Agora esta luz só se acende se detectar movimento ou se estiver ventando muito e um galho se balançar na frente dele. Não estava ventando nem passei por ele. De repente, tive esse medo de ser apanhado, então corri rapidamente para a porta dos fundos, abri e corri para o meu quarto convertido no sótão. Minha janela de luz do céu olha para o meu carro, onde a luz se acendeu e eu fiquei na minha cama e olhei pela janela. Foi quando eu vi essa coisa de lobisomem com chifres, ficou parado farejando os carros. Não era um cachorro, não era pequeno o suficiente para ser um texugo ou uma raposa e não era uma vaca ou algo assim. Eu sinceramente não sei o que era essa coisa, mas ela me assustou. Não vou sair do meu jardim depois das 11 da noite. É um conjunto eclético de contas para ter certeza, e uma que nos deixa coçando nossas cabeças. Apenas o que está acontecendo aqui? Esses hominídeos peludos não identificados de algum tipo, washes, a imaginação, identificações erradas, ou algo completamente diferente. Poderiam ser exemplos de algum tipo de intrusos interdimensionais atravessando nosso mundo para assustar e aterrorizar antes de voltar à sua própria realidade. Eles são demônios ou algum tipo de espírito maligno com agendas inescrutáveis que nunca entenderemos. Quem sabe? Tudo que sabemos com certeza é que tais avistamentos continuam a aparecer, e eles ocupam seu próprio reino dentro do mundo dos estranhos.